Fala galera, beleza? Meu nome é Elias e eu estou de volta com a nossa Bíblia em Minutos. Faz algum tempo que eu não posto vídeo sobre a Bíblia, eu tenho postado os devocionais, mas devido à correria, por causa de uma mudança na minha rotina, eu estou um pouco corrido para gravar os vídeos, mas nós não vamos parar. Nós teremos aqui a nossa Bíblia em Minutos e nós vamos conseguir gravar toda a Bíblia para nós ensinarmos tudinho para vocês. Beleza? Mas eu sempre estou divulgando nas redes sociais quando eu posto vídeo novo. Então não deixe de seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ser informado rapidinho. No nosso último vídeo nós falamos sobre o livro de Josué, então se você ainda não assistiu, clique aqui e assista para acompanhar toda a série. Nós vimos no livro de Josué que o povo de Israel conseguiu finalmente conquistar a terra prometida. Mas Deus deu uma ordenança. Falou assim, ó, pessoal, tira todo mundo daí, tira os deuses dele, porque essa é a terra que eu dei para vocês. Então, Josué morreu, só que o povo, ao invés de expulsar os cananeus, eles começaram a se misturar e começaram a adorar os deuses deles. E isso deixou Deus bem chateado. E aí desenrolou uma série de fatos que Deus já tinha falado que aconteceria, que eles seriam oprimidos pelo próprio povo de Canaã. E é assim que desenrola o livro de Juízes. Como o povo de Israel não afastou o povo cananeu, eles começaram a ter várias brigas e isso gerou muita guerra. Mas aí Deus deu uma promessa para eles, que se eles se arrependessem, Deus levantaria juízes para ajudar a libertar o povo de Israel sempre que eles estivessem em perigo. Eu já quero aproveitar e falar para vocês que o livro de Juízes tem histórias dignas de filmes de Hollywood, porém são histórias meio sangrentas e, digamos assim, que um tanto quanto violentas. Está o alerta. Mas tudo isso faz parte de um processo de purificação do povo de Israel. Resumindo tudo, o livro de Juízes vai nos contar sobre a história de fracasso da moralidade do povo de Israel e de péssimos líderes que, ao invés de ajudar, muitas vezes era pior do que o próprio povo cananeu. Mas também nos mostra a grande misericórdia de Deus e nos ensina que se nós clamarmos ao Senhor, Ele estará sempre pronto para nos socorrer. O livro começa nos contando uma série de tribos que o povo de Israel deveria afastar da terra prometida, mas ao invés disso, eles fizeram alianças e começaram a se tornar amigos. E foi aí o primeiro ponto que Deus não gostou. Só para deixar claro, Deus queria que o povo expulsasse essas tribos para que não houvesse corrupção moral com o povo de Israel. Deus queria que o povo de Israel fosse santo, mas isso não aconteceu. No capítulo 2 de Juízes, nós começamos a ver que o povo de Israel começou a abraçar, começou a adotar as mesmas práticas pagãs que os outros povos praticavam. E o Senhor abominava essas práticas. No final do capítulo 2, nós vemos uma narrativa que explica mais ou menos o que vai acontecer no livro de Juízes. Nos mostra que o povo de Israel estava distante de Deus e por isso seriam oprimidos. Mas se eles se arrependessem, Deus levantaria um libertador que guerrearia pelo povo de Israel e assim eles teriam paz. Mas aí eles pecariam de novo e eles iriam entrar em um ciclo totalmente vicioso. E a história ia se repetir mais uma vez. Porém, os juízes levantados não foram bem uma solução. Se nós fôssemos classificar esses juízes, seria mais ou menos assim. Começa muito bom, depois vai para bom, ruim e péssimo. Os juízes também se afastavam de Deus. E agora, sem mais enrolar, eu vou contar para vocês a história de cada um desses juízes. O primeiro rei citado no livro de Juízes é Otoniel. Então o que aconteceu? O povo se afastou de Deus, aí o rei da Mesopotâmia atacou o povo de Israel e escravizou ele.
Quando Israel foi dominado, eles clamaram ao Senhor e o Senhor levantou Otoniel para guerrear contra o rei da Mesopotâmia. Assim, Otoniel foi para a guerra, derrotou o rei e o povo de Israel teve paz durante 40 anos. Então, novamente, o povo se afastou de Deus e um rei chamado Eglon dominou o povo de Israel. E aí que Deus levantou o segundo juiz, chamado Eude. E para vencer a Eglon, Eude foi muito esperto. Ele fingiu que ia pagar os impostos a Eglon. E Eglon, ele era um rei bem gordão. Eude então chegou perto do rei e fingiu que ia contar um segredo para ele. Mas o rei gordão não sabia que Eude tinha uma espada guardada e escondida na sua perna. Quando Eude chegou pertinho do rei, ele desembanhou a espada e puf, tuxê, enfiou a espada na barriga do rei gordão. E a Bíblia diz que a gordura dele cobriu até a espada. Mas depois disso, o povo de Israel viveu em paz durante 80 anos. O terceiro juiz, o nome dele era Sangar. E esse cara era zica, hein? Ele derrotou 600 homens sozinho, somente com uma aguilhada de bois. A aguilhada era um ferro bem grande que as pessoas usavam para dominar os bois no arado. Mas aí, depois das mortes desses juízes, o povo errou mais uma vez. E por isso, o povo de Israel foi dominado por um rei chamado Jabim. Quando o povo foi derrotado por Jabim, eles clamaram ao Senhor de novo e Deus levantou mais um juiz. Mas agora era uma mulher. O nome dela era Débora. Débora não era guerreira, por isso ela chamou um rapaz que o nome dele era Baraque. E ela falou que ele foi escolhido por Deus para derrotar o rei Jabim. Mas Baraque, ele era meio barata, muito medroso. E ele disse para Débora que só ia para a guerra se Débora fosse. Por isso, Deus disse a ele que a vitória do povo de Israel então viria pela mão de uma mulher e não mais pelas mãos dele. Pois bem, chegou a hora da guerra e além de um grande exército, o rei Jabim foi contra o povo de Israel com 900 carros de ferro. Então Deus fez cair uma grande chuva que os carros de ferro e os cavalos do rei Jabim ficaram atolados no meio da lama. Aí o povo de Israel foi, atacou o rei Jabim e ganhou a guerra. Essa é uma história de juízes que está bem detalhada lá no livro. Depois é só você acompanhar com mais detalhes. Voltando à história, quando o povo de Israel estava lá no meio da lama, matando o exército do rei Jabim, o chefe do exército de Jabim, chamado Sísera, saiu correndo para tentar se salvar. Aí uma mulher chamada Jael, vendo ele, falou assim: vem cá, se abriga aqui comigo, vou te dar abrigo. Então ela escondeu ele e ela deu leite para ele e colocou ele para dormir. Quando ele dormiu, rapaz, ela pegou uma estaca, pegou um martelo, pá, na cabeça dele. E foi assim que o exército de Débora com Baraque venceu mais uma guerra do povo de Israel. Débora governou Israel, foi juíza de Israel durante 40 anos. E aí Israel mais uma vez dá mancada com o Senhor, porque eles são muito cabeça oca. Dessa vez eles desobedeceram a Deus e quem aprisionou eles foi os midianitas. Durante 7 anos, o povo de Israel teve que viver em cavernas. Além de viver em cavernas, tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e roubavam tudinho. Aí eles se arrependeram de novo, clamaram ao Senhor e Deus, como é muito bonzinho, levantou mais um juiz. O nome deste era Gideão. Gideão queria ajudar o povo de Israel de algum jeito. Então ele foi malhar trigo num tanque de prensar uvas, que estava escondido, para que ninguém mais pudesse roubar ele. E foi aí que um anjo, vendo o esforço de Gideão, prometeu que levantaria ele como juiz e daria para ele a vitória do povo de Israel. No começo ele até duvidou,
Mas ele pediu alguns sinais, algumas confirmações para Deus, e Deus confirmou tudo, que daria a vitória para Gideão. Então Gideão levantou um exército gigante, mas Deus queria provar para o povo de Israel que a vitória viria da mão de Deus e não das mãos dos homens. Então Deus fez um filtro naquele exército e sobrou somente 300 homens. E era com estes que Israel teria a vitória nas mãos. Deus mandou com que esses 300 soldados fossem à guerra somente com um jarro com tocha dentro e uma corneta. Então eles foram em uma montanha ao redor do acampamento inimigo e eles tocaram a corneta, quebraram os jarros e começaram a gritar. Os midianitas ficaram tão assustados que eles começaram a atacar uns aos outros, e os que conseguiram fugir, o povo de Israel foi atrás e derrotou eles. E assim que Deus deu vitória a Gideão e aos 300 sobre os midianitas. Até aí Gideão foi muito bem, só que depois disso Gideão deu duas grandes mancadas. A primeira mancada de Gideão foi que ele matou o povo de Israel que não ajudou ele na guerra, ou seja, ele destruiu o próprio povo de Deus. Não todos, mas alguns. E o segundo erro de Gideão foi que ele pegou o ouro e construiu um ídolo para o povo de Israel. Gideão fez justamente o que ele sabia que Deus reprovava. E nisso, Gideão deu um tiro no pé. O povo de Israel ficou adorando a este ídolo e, de novo, caiu em declínio moral e espiritual. O mesmo declínio que sempre fazia eles se tornarem escravos. Até aqui nós conseguimos ver o quanto o povo e seus líderes estavam distantes de Deus. Deus tenta manter o povo liberto do pecado, mas o próprio povo se escraviza com as suas escolhas. O livro de Juízes ainda tem muitas histórias de vitórias, derrotas e o povo que se afasta de Deus, que fica longe e acaba sendo escravizado. Então, se você quiser saber o que vai acontecer com Sansão, Jefté e os outros líderes e juízes de Israel, não deixe de acompanhar o próximo vídeo que vai rolar aqui na nossa Bíblia em Minutos. Para você não perder os próximos vídeos, não deixe de seguir as redes sociais, se inscrever no canal e ativar as notificações. Juízes parte 2 chegará na próxima semana e eu aguardo vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau. É um prazer estar com vocês e eu fui!